Hoje nós estamos também nos preparando para este tempo especial, o tempo da Quaresma. Nós estamos já no final desta primeira parte do tempo comum para entrarmos na Quaresma e, a partir dela, nos preparar para algo que é muito importante para todo cristão. Nos preparamos para o mistério pascal de Cristo. Mistério pascal, paixão, morte e ressurreição do Senhor. A Quaresma, ela nos conduz a essa preparação. É um tempo muito especial. Mais do que olhar a Quaresma daquele tempo de renúncia, de penitência, é interessante ter a Quaresma como este tempo educativo, em que Deus educa o nosso coração, prepara o nosso coração para um mistério tão grande que é central na nossa fé. Quaresma quer dizer 40ª, vem de uma palavra latina, 40 dias, que quer dizer 40 dias antes da Páscoa. É um período que nós nos preparamos durante 40 dias e não contamos o domingo, porque o domingo não é dia penitencial. E este período começa na quarta-feira de cinzas até amanhã da quinta-feira santa. Na manhã da quinta-feira santa tem a celebração dos Santos Óleos, onde o bispo diocesano reúne todo o seu presbitério, toda a comunidade da diocese para celebrar, para consagrar os óleos. É também na quinta-feira santa o dia do sacerdócio. Este significado do número 40, ele que é muito presente na Bíblia, nos recorda os 40 anos do povo que caminhou no deserto, povo de Deus, que depois da escravidão do Egito foi para o deserto durante 40 anos. Lembra também os 40 dias e 40 noites do dilúvio, 40 dias e 40 noites que Jonas pregou a penitência aos habitantes de Nínive, 40 dias e 40 noites que Elias foi fortificado pelo pão assado e pela água naquele monte de Deus, Horebe. 40 dias que Jesus passou em jejum e oração, à escuta do Pai, antes de iniciar o seu ministério público. É um tempo de caminhada, é um tempo de renovação espiritual, de fortalecimento do espírito. Por isso que a Quaresma para nós nos educa, nos prepara para coisas tão grandes que o Senhor quer nos apresentar. A Quaresma existe uma espiritualidade litúrgica. Nós precisamos viver a Quaresma com um espírito orante, recolhido, mas ao mesmo tempo permitir que o Espírito Santo nos convença e nos prepare para mudanças de atitudes. Quaresma é um tempo de conversão. A espiritualidade da Quaresma, ela é vivida a partir de algumas atitudes exteriores de penitência, de piedade, como o jejum, a oração, a caridade, a abstinência de carne, jejum, principalmente na quarta-feira
de cinzas e na Sexta-feira Santa. São atitudes exteriores que preparam o nosso interior para o mistério. Mas é importante nós sempre termos presente esta palavra do Senhor. Não quero ofertas nem sacrifícios. Eu quero um coração arrependido. Eu quero um coração que se volte para mim. Que esta quaresma seja este voltar-se para o Senhor. Que iniciar a quaresma seja para você experimentar ainda mais este amor de Deus, que nos liberta dos nossos pecados, que nos liberta do nosso egoísmo e que nos reconcilia. Reconciliai-vos com Deus e com o seu irmão. Esta é a grande mensagem que este tempo quaresmal vem nos trazer. Permita que o seu coração seja santuário de Deus, seja o lugar da ressurreição do Senhor, para uma vida nova, para uma vida cristã autêntica. Este é o chamado que o Senhor nos faz neste tempo de quaresma e que nós estejamos já preparados para o grande mistério, que é o mistério pascal. Na próxima semana, nós vamos continuar meditando um pouquinho mais sobre a quaresma, falando um pouco dos símbolos, do sentido de cada símbolo e também como viver bem o jejum, a oração e a caridade, que são atitudes exteriores, práticas, que a Igreja nos chama para esta preparação. Também é importante, quaresma é tempo de reconciliação, por isso, busquem a confissão. Busquem essa comunhão com Deus. Nas nossas comunidades será programados momentos de confissão para que todos possam realmente se preparar para o grande dia da Páscoa. E agora, a nossa preparação para a quaresma, este tempo forte na igreja, este tempo que nos convida à conversão, à reconciliação com Deus, reconciliação com os irmãos. Na semana passada nós vimos que quaresma vem de quadragésima, uma palavra latina que evoca vários eventos também na própria história da salvação. 40 anos que o povo vagou pelo deserto, 40 dias do dilúvio, também os 40 dias que Jesus passou pelo deserto, onde foi tentado. Tudo isso nos remete a esta experiência de espera, de preparação, de purificação. E assim nos preparamos para aquilo que é central na nossa fé cristã, o mistério pascal. O tempo da quaresma nos exercita para a centralidade de Jesus Cristo em nossas vidas, em seu mistério pascal, paixão, morte e ressurreição. O mistério pascal que também celebramos na nossa história, na nossa existência. E já experimentamos a ressurreição a partir do nosso batismo. Por isso que este é um tempo forte, é um tempo de renovar as promessas batismais. É um tempo de voltar àquele compromisso que um dia foi selado pelo Espírito Santo em nós. É tempo de retornar ao primeiro amor. Esta é a espiritualidade da quaresma, esse retorno para Deus, este retorno para o coração amoroso do Pai. E o Evangelho vai nos propor 3 atitudes
que nos ajudam a viver este tempo. São 3 exercícios espirituais e são deles que nós vamos falar hoje: o jejum, a oração e a esmola. São 3 etapas que, quando percorridos sem hipocrisia, com verdade, nos aproximam ainda mais do coração de Deus. Traz mudança de vida. E ao longo da história, essas atitudes, estes exercícios espirituais foram assumindo uma nova interpretação, porque os contextos vão se alterando, mas o espírito, o sentido é o mesmo: aproximar-se do Senhor, reconciliar-se com Deus, preparar o coração para a ressurreição, para este mistério de vida nova revelado por Jesus Cristo, para participarmos deste reino de paz, de alegria, inaugurado por Ele. Por isso, quando nós temos a oração como exercício neste tempo de Quaresma, é também para que retomemos o nosso diálogo com Deus. A própria palavra vai dizer que quando fordes orar, entre no seu quarto, feche a porta, fale ao teu Pai em segredo, justamente para que no nosso coração, no nosso interior, Ele seja o absoluto e assim possamos experimentar tamanha graça que nos move em direção a Ele. A oração nos prepara para sermos discípulos e discípulos segundo o coração de Jesus, para também anunciarmos Jesus Cristo, o Evangelho, de uma forma apaixonada. Só podemos anunciar porque experimentamos esta graça. Outra atitude da Quaresma é o jejum. O jejum que é muito presente na nossa cultura, também alinhado ao jejum, a abstinência de carne. Isso é um modo de sacrifício, de penitência. Isso faz parte também daquilo que é chamada ascese cristã. Privar-se de algo que nos gratifica, que nos dá prazer, por um bem maior, nos traz uma experiência libertadora, nos traz autodomínio, gera em nós intimidade. Porque o cristão reconhece que este mundo passa, que o tempo passa, e que nenhum alimento neste mundo é capaz de sustentar o cristão, a não ser a Eucaristia, o pão vivo descido dos céus. Pelo jejum nós reafirmamos isso. Eu renuncio a este alimento material, renuncio ao pão desta terra, porque o que me alimenta e que prepara para a vida nova é o pão que vem do céu. O jejum também nos leva a refletir sobre desperdício, consumismo, sobre como nós estamos agindo diante da situação econômica no Brasil e no mundo, que deixa pessoas em situação de vulnerabilidade. E claro que essa reflexão deve provocar em nós solidariedade, caridade. Por isso que, como atitude prática da Quaresma também, existe esse exercício da caridade cristã, que há muito tempo se chamava como esmola. Até no Evangelho, isso vem como a esmola que não é vista pelos homens, a esmola que é feita no segredo, a esmola que não espera reconhecimento. Por isso que o Evangelho vai dizer, quando deres esmola, que a tua mão direita não saiba o que fez a esquerda. A caridade cristã, ela não precisa de holofotes, porque ela vem do coração. O cristão, ele age
a partir da experiência de Jesus Cristo, por isso ele se compadece dos outros. Diante disso, nós precisamos olhar esta caridade cristã que vai muito além de dar algo material ou algo que vai compensar talvez o nosso pecado ou a nossa ganância. A caridade cristã nos leva a nos importarmos com aquele que está ao nosso lado. Nos leva a sermos como aquele bom samaritano, que quando viu o homem caído pelo caminho, prestou ajuda, auxílio e foi muito além de dar aquilo que ele precisava naquele momento. Cuidou dele, acolheu. E a caridade cristã nos conduz a esta atitude de acolhida, de escuta, de presença na vida do outro. Este tempo da Quaresma ele também nos ajuda a experimentar a reconciliação e o perdão. Hoje a caridade que você precisa prestar pode começar dentro da tua casa, da tua família. E peça ao Espírito Santo, por isso que a oração é muito importante nesse tempo, porque é o Espírito Santo que nos convence dos nossos pecados, da justiça, do juízo. É o Espírito Santo que fala ao nosso coração, que educa a nossa consciência e anima as nossas almas para o exercício da fé. Que a Quaresma seja para você também essa experiência forte com o Espírito Santo. Para assim, a partir de quarta-feira de cinzas, possamos celebrar este tempo. As cinzas vão nos recordar que somos pó, e ao pó nós retornaremos. A partir do pó, Deus nos criou. E quando nos permitirmos ser pó, este barro nas mãos do oleiro, ele traz uma nova forma, uma nova vida. Por isso que as cinzas também nos remete a essa atitude de conversão. Quando o padre ou ministro administra as cinzas sobre a nossa testa, ele vai dizer: convertei-vos e credes no Evangelho. Que esta seja a grande chamada para este tempo quaresmal na tua vida. Convertei-vos, crede no Evangelho, preparai-vos para a Santa Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo.